Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é modernismo. Vamos lá? Bem, para começarmos, o modernismo é um estilo de época surgido no início do século XX, em um contexto de tensão política entre as grandes potências europeias, o que levou às duas grandes guerras mundiais. Nesse período, ocorreram as descobertas e inovações tecnocientíficas que passaram a caracterizar a vida moderna. Já no Brasil, nós temos a República Velha, que perdurou de 1889 a 1930 e chegava ao fim para dar início à Era Vargas, de 1930 a 1945. E aí, para a gente verificar um pouco o que acontecia nesse modernismo, ele vai ser caracterizado pelo caráter transgressor, antiacadêmico e nacionalista. Tudo porque era um momento, como vocês sabem, a gente já vem falando desde o pré-modernismo, que era um momento de mudanças. Todo esse contexto histórico, social, interferia diretamente na nossa literatura. No Brasil, o modernismo ele vai ser dividido em três fases distintas, que juntas englobam o período de 1922 a 1978, ok? Conta com autores como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Freire Goulart, Clarice Lispector. Já em Portugal, o maior nome do modernismo é Fernando Pessoa. Vamos explanar um pouquinho mais sobre esse contexto histórico. Na Europa, a começo tínhamos a expansão imperialista, iniciada no século XIX, marcada pela exploração de países subdesenvolvidos e pela disputa entre as grandes potências. Isso levou à corrida armamentista. É a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Após esse conflito, os movimentos nacionalistas intensificaram-se, levando ao fortalecimento do nazismo, do fascismo, o que culminou a Segunda Guerra Mundial. No campo científico, Albert Einstein, de 1879 a 1955, divulgou sua teoria da relatividade. Em 1905, enquanto Sigmund Freud colocava o inconsciente em discussão e forjava as bases da psicanálise. Além disso, as inovações tecnológicas nessa época passavam a fazer parte da vida das pessoas. As máquinas e a velocidade tornavam símbolos da vida moderna. Nesse contexto, os artistas sentiram-se inspirados a criar uma nova arte, radical e crítica da tradição acadêmica. Assim, surgiram os movimentos de vanguarda na Europa. No Brasil, a República Velha chegava ao fim, com os movimentos tenentistas no início da década de 1920. Comandados por militares descontentes com o governo, em 1924, a coluna Prestes do viés comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, iniciava sua marcha, que durou 2 anos, para convocar o povo a revoltar-se contra as elites. Em 1929, houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York. No ano seguinte, quando Getúlio Vargas perdeu as eleições para Júlio Prestes, o presidente Washington Luiz foi deposto em um golpe de Estado e Vargas tomou a posse provisoriamente. Era início aí a Era Vargas, que duraria até 1945. Então perceba o quanto de coisas estavam acontecendo no mesmo momento, né? Tudo ia se desenvolvendo, guerras, disputas, crises econômicas. Então, se no mundo e no país estava essa crise toda, na literatura e nas artes também era necessária uma mudança, porque era preciso dar voz a tudo isso que acontecia, porque até então nós tínhamos um contexto histórico, literário, que falava somente das emoções, dos amores, dos burgueses. Então a literatura moderna vem trazer esse outro contexto. Trazer o contexto das regiões, trazer o contexto do que estava se passando, as questões políticas, sociais e econômicas. Tudo isso interferia diretamente na literatura dessa época, ok? E aí, para caracterizar o modernismo, nós vamos ter algumas nuances, como no modernismo nós vamos ter o anti-academicismo,
Ou seja, se é anti, é aquilo, não, vamos parar de pensar na prosa, na poesia, do jeito que nós tratamos até hoje, né? Fora da academia, fora que essa linguagem esteja disposta a todos da comunidade, a toda a sociedade. Também temos o experimentalismo, crítica à tradição, nacionalismo, desconstrução, renovação estética, fragmentação, liberdade formal, liberdade de criação. Uma característica principal do modernismo é isso, a liberdade de criação. Eles davam muita ênfase a isso. Os autores tinham essa liberdade de criar, de falar sobre o que pudessem, o que quisessem. É um espírito anárquico e a temática sociopolítica vigente nessa literatura, porque vai travar esse elo com a história, a literatura dessa época, trazendo as dimensões regionais, principalmente do Brasil, falando do sertanejo, falando das pessoas que moravam em favela, da miséria, da pobreza. Então, são características bem marcantes nessa literatura moderna. E aí, como nós temos vários autores, vários temas a serem abordados, nós vamos dividir como a história do Brasil em si, ela vai se intensificando, ela vai se remodelando a cada passo, nós vamos dividir esse modernismo em 3 fases. A primeira geração vai de 1922 a 1930, que nós vamos ter com o início aí da Semana da Arte Moderna, é o primeiro boom, né? A Semana da Arte Moderna não foi dado tanto valor na época, mas hoje não dá para falar sobre o modernismo se não falar da Semana da Arte Moderna, que foi um ponto crucial, um passo principal que foi dado naquele momento. Nós vamos ter a segunda geração, que é de 1930 a 1945, marcado pela Era Vargas, como eu já disse, e a terceira geração de 1945 a 1978, que é chamada terceira geração ou o pós-modernismo, que é caracterizada por todas as questões políticas e sociais em que os nossos artistas, políticos que iam contra o governo eram exilados. Então, nós temos nessa terceira geração uma questão mais do calar, né? Os artistas estavam sendo calados, massificados pelo governo. Tudo o que ia contra era retirado do país. Eles viviam fugindo. Então, cada geração dessa vai ter características específicas, mas, no geral, é essa daí que vocês estão vendo. Sempre pensar que era uma literatura que vinha para mudar o contexto, para mudar a visão social, né? Representar realmente o sertanejo, representar as pessoas que moravam nas favelas, representar as pessoas pobres, trazendo esse contexto social e econômico para dentro dos nossos livros, para que as pessoas pudessem ler e visualizar isso. Então, a literatura, nesse momento, traz significativamente a parte histórica, mas também social. E aí, agora, nós vamos exercitar um pouquinho para a gente poder colocar tudo aquilo que já foi dito até aqui. Enem, isto. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não, eu simplesmente sinto. Com a imaginação não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê. Fernando Pessoa, Poemas Escolhidos, 1997. Antes de nós chegarmos no nosso comando da nossa questão, sempre quando vocês pegam um texto, olhem título, visualizem todo o contexto, né? E principalmente, verifiquem também a referência. Quem nós temos aí? Fernando Pessoa. Então, quando você vê Fernando Pessoa, opa, modernismo. Então, você já vai remeter às características, ao contexto histórico, ok? Então, quando ele está aí, Fernando Pessoa, ele tem muito disso, falar do fazer poético, do fazer
do fazer escrever, de como fazer isso. Então, aqui ele vai explanar sobre isso. Ó. Dizem que finjo ou minto. Tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Ou seja, ele novamente está falando que nem tudo, ele não finge. Ele usa a imaginação. Nem tudo que ele escreve é do coração, ou seja, que ele realmente esteja sentindo. Mas ele coloca ali o eu lírico, né? Tem os sentimentos sempre abrangentes dentro de um poema. E aí ele continua, né? Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Então, o terraço que ele fala, né, a mente, abaixo de tudo que ele coloca, ainda existem outras coisas. Essa coisa é que é linda. Por isso, escreva em meio do que não está ao pé, ou seja, no que não está perto. Pode ser que não esteja perto. Livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Ou seja, todos esses sentimentos que são colocados, abordados dentro do texto, não necessariamente ele está sentindo, mas ele está dividindo com o outro, que é quem lê. Sinta, sentir, sinta quem lê, que você sinta. Então é preciso sempre, antes de você olhar o comando, você também fazer essa interpretação do poema. Vamos lá para o comando. Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX. Sua obsessão pelo fazer poético não encontrou limites. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto. E criar foi a grande finalidade da sua vida. Poeta da geração Orfeu, assumiu uma atitude irreverente. Com base no texto e na temática do poema, isto conclui-se que o autor revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escritura do texto, apresenta a concepção do romantismo, ou seja, separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto. Então, pelo que eu já disse para vocês, dá para vocês verificarem e já saberem qual é a resposta correta. Qual é a resposta correta? A letra C. Ele separa os sentimentos do poeta, né, da voz que fala no texto. O final que ele coloca lá é importantíssimo. Sentir, sinta quem lê. Então, isso é importantíssimo para entender o texto e para fazer, né, marcar a resposta mais adequada. Então, é preciso entender o todo para também entender um pouco do texto. Próximo. Questão 2. Cena. O canivete voou e o nego comprado na cadeia estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. Oswald de Andrade, Pau-Brasil, 2001. E aí nós vamos ter, o modernismo representou uma ruptura com os padrões formais e temáticos, até então vigentes na literatura brasileira. Seguindo esses aspectos, o que caracterizou o poema Cena como modernista é a construção linguística, b, o estabelecimento de um campo semântico, c, configuração de um sentimentalismo, D, subversão de lugares ou é uso da técnica de montagem de imagens. E aí nós vamos ter como resposta adequada a letra E, uso da técnica de montagem de imagens. Montagem como? Se retomarmos o texto, nós vamos perceber que ele vai fazendo a montagem. O canivete voou, o nego comprado na cadeia estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. Então, ele vai colocando ali, montando os personagens. Tudo bem? Fizeram as anotações, marcaram as respostas corretas. E nós terminamos a nossa aula por aqui. Eduque Acre para assistir os demais vídeos, ok? Tchau, tchau!